Boa noite, amados. É uma honra, como sempre, estar com vocês. Não que eu não estivesse aqui ontem, né? Estávamos aqui. Que bom revê-los. Faz um tempo que eu não vejo o João. E conhecer uns rostinhos novos. Você eu conheço. Edificados nele, por ele e para ele. Esse foi o tema que a pastora pediu para que colocasse no nosso banner da ministração de hoje, amém? E o que vocês acham de orarmos? Não que não já tenhamos orado, mas vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, por cada família, Senhor, neste lugar. Obrigado, Senhor, por cada família, Senhor, aqui representada. Senhor, nesta hora, Senhor, nos exporemos, Pai, a Tua palavra e te pedimos, Senhor, que à medida que a palavra nos é exposta, Senhor, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos conhecer, Senhor, uma medida mais exata, Senhor, da vida do Filho que o Senhor nos deu, Pai. Que possamos crescer no conhecimento de quem Cristo é em nós, de quem nós somos nele, Senhor, e de tudo aquilo que nós recebemos por estarmos unidas a Cristo. É o que te pedimos, Pai, nesta hora, Senhor, e te agradecemos. Amém e amém. Amados, gostaríamos que nós começássemos lendo Romanos 11:36. Que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias a ele eternamente. Amém. Amém? Que o Senhor, amados, Ele nos dê graça nesta noite para que possamos abordar este tema de estarmos edificadas nele, por ele e para ele. E pode ser que eu seja um pouco repetitiva, mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Quando eu falar, façam de conta que é a primeira vez que vocês estão ouvindo, amém? Porque muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra, já pensamos, eu sei o que ela vai dizer. Eu já sei isso. Mas Paulo, ele nos diz alguma coisa, ele nos diz algo sobre a repetição. Em relação a isso, Paulo diz, regozijem-se. Para mim não é peso repetir uma e outra vez as mesmas coisas. Pelo contrário, isso é segurança para nós. Repetir, amados, é segurança para nós. E o que Paulo está dizendo? Nós repetimos uma e outra vez verdades eternas, pensamentos eternos, porque eu e você, como igreja, nós precisamos nos assegurar que isto esteja acontecendo entre nós. Isto que, amados? A palavra está sendo regada. Repetir é uma chuva constante, que vai regando uma e outra vez a semente impartida e implantada em nossos corações. Quem é a semente impartida em nossos corações? Cristo. Cristo é a semente que caiu na terra. E ela caiu na terra do nosso coração. E nós precisamos regar esta semente até que ela comece a dar fruto, fruto de vida e fruto de Cristo. Se nós, amados, queremos ser uma expressão de Cristo nesta terra, nos âmbitos onde Deus nos introduziu, eu e você necessitamos que esta palavra que nós estamos ouvindo, que ela entre nos processos de assimilação. Isso significa o quê? Que a palavra seja encarnada. Quando Jesus
foi anunciado, as Escrituras diz que ele era a palavra e que a palavra estava com Deus, mas que a palavra veio e habitou entre nós. Quando disse que a palavra veio, quem apareceu? Cristo. Cristo é a palavra. E nós precisamos de que, como Cristo, a palavra se encarnou, Cristo foi a palavra encarnada vivendo, nós necessitamos que a palavra que estamos ouvindo, ela se torne carne em nossa vida. Amém? Para quê, amados? Para que nós sejamos uma expressão de uma realidade que é eterna, que está no âmbito eterno, mas que por meio de vasos que somos nós, as Escrituras nos chamam de vasos, né? Que nós somos vasos que contemos Deus. E nós precisamos que, ao essa palavra ser impartida, ela torne uma expressão daquilo que é eterno, se torne uma realidade no nosso âmbito. Amém? Se pudermos entendermos, amados, a realidade de edificados nele, por ele e para ele, nós vamos ter uma maior precisão, uma maior clareza e uma maior eficácia em nossos dias, para sermos uma expressão dessa vida que nos foi concedida. Jesus, ele tinha muita clareza o que ele veio fazer. Jesus disse: eu sei de onde eu vim, eu sei porque eu estou aqui e eu sei para onde eu estou voltando. Jesus tinha claro o que ele veio fazer. E se nós, como filhos de Deus, pudermos entender o que Deus está edificando, quem é o que edifica, por quem se produz essa edificação e para quem é esta edificação, nós teremos maior precisão para administrar as coisas que acontecem nos nossos dias. Amém? Quem quer ter mais clareza para administrar de maneira sábia aquilo que está acontecendo hoje? Edificados nele, por ele e para ele, em primeiro ponto, quer dizer que quem está edificando é Deus. Muitas vezes nós achamos que estamos edificando alguma coisa. As Escrituras dizem: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham em vão trabalham os que a edificam. Amém? É Ele quem está edificando a casa. Hebreus 11:10 diz, está falando sobre Abraão, que Abraão ele habitava em tendas quando ele peregrinou na terra, porque ele estava aguardando a cidade que tem fundamento, cujo arquiteto e edificador é Deus. Amém? É Deus quem está edificando, não somos nós. É Deus quem está fazendo. Mateus 16:18 fala ali da revelação que Pedro teve quando eles estavam com Jesus. Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram: uns dizem que é Elias, um profeta. E Jesus perguntou: mas vocês, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, olhando para ele, respondeu: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja. Não somos nós. E quando Jesus fala com Pedro, oi? Tá ligado? Quando Jesus ele fala com Pedro, que não foi carne nem sangue que o revelou, e que naquela revelação o seu nome foi mudado,
e que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Muitos acham que Deus edificou a sua pedra sobre a pessoa de Pedro. Não. Deus edifica a sua casa sobre a pedra. E quem é a pedra? Cristo. Cristo é a pedra angular. Quando Jesus falou sobre esta revelação, qual é a revelação? Do Cristo, o Filho de Deus. Ele edifica a sua casa sobre a rocha. É Ele mesmo quem está edificando, amém? Salmos 127:1 eu já disse: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Romanos, amados, 9:16 diz assim: não depende do que quer, não depende do que corre, mas de Deus que tem misericórdia. O que o escritor está dizendo aqui, amados, é que isso não depende das nossas forças. A edificação não depende das nossas forças. Não depende do quanto nós colocamos eficácia. Não depende da nossa vontade, nem daquilo que nós estamos fazendo. A edificação depende de um Pai que tem misericórdia e tem o desejo de estar revelando o seu Filho em nós. É Deus. Ninguém é mais interessado do que Deus, do que você possa conhecer o Cristo dentro de você. O escritor está dizendo, amados, que não há outra maneira que essa edificação aconteça, a não ser que nós nos apresentemos totalmente rendidos a Ele, rendidos à palavra que nós estamos recebendo. Não tem outra maneira de que essa edificação aconteça, a não ser que nos rendemos ao Evangelho que nos foi entregue. Nessa noite nós cantamos sobre a crucificação, que Ele foi morto e ressuscitou. O Evangelho, ele chegou a nós, amados, consumado. Não há nada que eu e você possamos fazer que vai acrescentar ao Evangelho. Isso significa que a encarnação, que a morte, que o sepultamento, que a ressurreição, que a ascensão e a impartição é um ato que já aconteceu em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu, antes de morrer, o que Ele disse? Está consumado. E ali nasceu o Evangelho. Amém? Ali nasceu. O Evangelho que existia desde a eternidade começou a se manifestar em nós. Porque em Cristo ele já foi consumado. Você sabe o que está acontecendo agora nos nossos dias? Deus está nos fazendo participantes dessa experiência por estarmos unidos a Cristo. Mas não há nada que eu e você possamos fazer para acrescentar alguma coisa ao Evangelho. Tiago 1, 21 e 22. Esse eu não anotei. Obrigada. Agora eu sei por que as pessoas soam aqui em cima. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Amém? 22. Sejam o quê? Praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. O que Tiago está dizendo aqui, amados? Tiago está falando, não resistam a esta palavra. Na minha versão está diferente da daqui. Não resistam a esta palavra. A luta, amado, está dentro.
A luta está em como eu e você estamos resistindo o trabalhar desta palavra em nós. Tiago está dizendo que para vermos o fruto desta palavra, eu e você precisamos recebê-la com mansidão. Não resistam à palavra. Não resistam, porque quando nós resistimos à palavra, sabe a quem nós estamos resistindo? A Cristo. Porque Cristo é a palavra é Cristo. Cristo é a igreja é Cristo. Então não resistam a esta palavra que foi impartida no seu interior. Não resista. Recebam ela com mansidão. Esse é o exemplo de Jesus lá na casa de Marta e Maria. Quem estava entre elas? A palavra. Quando as escrituras dizem que a palavra veio e habitou entre nós, Jesus, quando ele andou em carne, ele estava entre elas. Depois que ele morreu e ressuscitou e foi impartido, Jesus hoje já não está entre nós. Você sabia disso? Jesus está dentro de nós. E quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, as escrituras dizem que Maria estava afadigada com muitos afazeres, mas Marta estava afadigada com muitos afazeres. Mas Maria estava assentado aos pés da palavra. Aqui não fala que ela estava sentado aos pés de uma pessoa, ela estava sentada aos pés da palavra. E ela deixou que a palavra executasse a obra que veio, amados, produzir em nós. Maria aceitou o desafio de estar exposta a esta palavra, uma palavra que é viva, uma palavra que é eficaz. Hebreus 4:12 diz, vou lendo ali, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Na minha versão diz que a palavra é uma palavra viva e eficaz, uma palavra que penetra até dividir a alma do espírito, separa juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e revelar as intenções do nosso coração. Esta é o que a palavra faz. Por isso, amados, nós lemos lá no versículo 22, que é mais fácil sermos apenas ouvintes da palavra do que praticantes dela. Porque a palavra, ela vem com um objetivo. A palavra vem para penetrar, separar, dividir, discernir os pensamentos e revelar as intenções do nosso coração. É isso que eu e você fazemos quando estamos dispostos a nos expormos à palavra. E esse é o nosso desafio, deixar de sermos apenas ouvintes e permitir que a palavra execute a obra para a qual o Pai enviou. Quantas vezes nós já falamos isso? Que a palavra não vai voltar vazia. Alguém já disse isso, já ouviu? A palavra não vai voltar vazia. Deus disse, a palavra que eu enviei, ela não voltará para mim vazia, sem cumprir aquilo para o propósito que eu determinei. A palavra não vai voltar vazia, amados. A palavra, ela vai executar a obra que o Pai a enviou para produzir em nós. Você sabe qual é a obra? A multiplicação da vida do Filho em nós. Esta é a obra que a palavra produz em nós. É a multiplicação da vida do Filho em nós. Amém? Não resistamos a esta palavra. Não resistamos à palavra que Deus enviou para multiplicar a vida do Filho em nós. Esse primeiro ponto, quem edifica é Deus. E o que Deus, amados, está edificando?
Muitas vezes nós achamos que Deus está edificando o ministério de alguém. Achamos que Deus está edificando congregações. Pensamos que Deus está nos fazendo crescer em números de pessoas. Não. Deus está edificando a sua igreja. Mateus 16:18. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. Ele disse: eu edificarei a minha congregação? Eu edificarei o meu ministério? Não, eu edificarei a minha igreja. Deus, Ele está edificando, amados, o seu Filho em nosso interior. E para que esta edificação aconteça, eu e você precisamos nos apresentar diante dele rendidos. E o que significa estar rendidos? Significa que nós não vamos apresentar argumentos em nossos pensamentos contra a forma que Deus determinou para formar Cristo em nós. Não vamos resistir. Nós estaremos rendidos. Estar rendidos significa que não vamos apresentar oposição em nossa mente contra a forma que o Pai determinou para nos levar a uma maior medida da vida de Cristo em nosso interior. Sabe o que é estar rendido? Estar rendidos significa que eu e você vamos receber as provas, as provações. Muitas vezes nós achamos que as provações, quando alguém está em provação, falam que ela está o quê? Em pecado. A religião nos ensina isso. Mas as provações produzem em nós um maior peso de glória. Estar rendido significa que vamos receber as provações com gozo, como diz Tiago em Tiago 1:24. Há um aperfeiçoamento que é o resultado da obra interna do Espírito. Quando eu e você passamos por diversas provações, tendo a consciência no nosso espírito que isso terminará como uma maior medida de expressão e perfeição da vida do Filho em nosso interior. Amém? Não recebam as provações com gozo, amado. Recebam as provações com gozo, porque elas estão produzindo maior peso de glória. A vida do Filho está crescendo em nós. Deus não está edificando congregações, nem um ministério. Deus está edificando a casa. Deus está edificando uma casa para si mesmo. Porque lá quando Davi falou que queria construir uma casa para Deus, né? Deus falou que não. Que ele iria habitar em uma casa que ele mesmo edificaria. Ele está edificando a casa para ele mesmo. O que Deus está edificando, aumentando, expandindo e estendendo é o corpo de Cristo, amados. Não são congregações, é o seu corpo em toda a face da terra. É isso que está sendo expandido. É isso que está sendo magnificado, que está crescendo. O que Deus está aumentando é a vida do novo homem. O que Deus está edificando um corpo onde Ele possa expressar a sua vontade. As Escrituras dizem que nós somos o quê? O corpo de Cristo. E a nossa cabeça é quem? Cristo. Deus está edificando um corpo que possa expressar a sua vontade.
Alguém já viu aí uma mão fazendo o que ela quer fora do corpo? Quantas vezes nós estamos expressando e manifestando a nossa vontade e não nos submetemos àquilo que Ele quer? Ele está edificando um corpo para que a sua vontade seja expressada nesta terra. Deus está edificando um corpo que obedeça à cabeça. Amém? O que precisamos, amados, assegurar entre nós como igreja, como corpo? Nós precisamos nos assegurar que a vida de Cristo está crescendo entre nós. Muitas vezes nós chegamos para as pessoas e perguntamos tantas coisas, né? Perguntamos das suas conquistas, mas não perguntamos como está a vida de Cristo no seu interior. Quanto a vida de Cristo está crescendo aí? Como está a vida que você recebeu? Nós precisamos nos assegurar entre nós que a vida de Cristo está crescendo no nosso interior, porque as Escrituras dizem que é até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Isso significa, amados, que ninguém pode ficar para trás. Porque alguém já viu em um corpo natural um membro que cresce mais que o outro? O que é isso? Deformidade. Não é? Nós precisamos assegurar que a vida do filho está crescendo no nosso interior. Ajude o seu irmão a cuidar da vida que ele recebeu. Esse é o nosso papel como igreja. Não é chegar primeiro, não é chegar antes. É até que todos nós cheguemos. Até que esta vida esteja sendo manifestada e expressada por nós. Nos ambientes, nos âmbitos onde Deus nos colocou, no nosso trabalho, na faculdade, na escola. As pessoas podem olhar para nós e ver que Cristo está crescendo. Amados, então nós precisamos nos assegurar que a vida de Cristo esteja crescendo em nós, para que sejamos uma expressão desta vida em forma de frutos. É Deus quem edifica a sua igreja, amém? Mas eu tenho uma notícia para você. Deus o faz através da nossa transformação à imagem do seu Filho. Se nós nos rendermos ao Espírito e Ele começar essa obra transformadora, a imagem do Filho, eu e você nos tornaremos em um material útil para a edificação da casa. Você sabe o que é o material útil para a edificação da casa? Cristo formado em nosso interior. Esse é o material útil para a edificação da casa. É o tanto que Cristo está sendo formado em nós. E a pergunta que eu quero fazer nesse ano de 2025: você providenciou um material útil para a edificação da casa? Você foi esse material útil para a edificação da casa? Deus está edificando um corpo onde Ele possa expressar a sua vontade. E amados, o único que faz a vontade de Deus é Cristo. O único que obedece a Deus é Cristo. Isso significa, amados, que de nós mesmos nós não fazemos a vontade de Deus. De nós mesmos nós não somos obedientes. Mas Deus colocou o obediente dentro de nós. Deus colocou a obediência dentro de nós.
Ele colocou a sua vontade dentro de nós. E à medida que esta vida vai crescendo, eu posso responder à sua vontade e ser obediente, como Cristo é. Amém? O único que obedece à vontade de Deus é Cristo, amados. Por isso que eu e você precisamos nos render e deixar que a vida de Cristo seja formada em nós. Amém? Para que eu e você, por isso necessitamos que Cristo seja formado em nós, para sermos a expressão do Filho aqui na terra. Deus, Ele não edifica com outro material que não contenha a vida do Filho. É Deus quem edifica, Ele está edificando a sua igreja, Ele está edificando um corpo que obedeça à sua vontade, e Deus, Ele não edifica com outro material que não contenha a vida do seu Filho. Sabe o que é que esse texto está nos dizendo? Que Deus, amados, Ele não edifica com pó. Deus não edifica com o velho homem. Deus não edifica com a velha natureza. Deus não edifica com o primeiro Adão. Deus não edifica. Deus edifica com pedras vivas, acabadas e perfeitas. Deus edifica com o material que se obteve na vitória da cruz. Deus não edifica com o velho homem. Deus não edifica com a velha natureza. Depois da cruz, só fica um elemento de edificação, que é Cristo mesmo. Sabe o que isso quer nos dizer? Que Deus está edificando a sua igreja, está edificando o seu corpo, está edificando a sua casa. E você sabe qual é o material que Deus usa para esta edificação? É Cristo mesmo. Deus edifica a sua casa com a medida de Cristo que está sendo formada em nós. Ele não edifica com outro material. Edificação é o processo de passarmos de pó a pedra. É o processo de passarmos de Simão a Pedro. A edificação é o processo de nos despojarmos e nos despirmos do primeiro Adão, do velho homem, da velha natureza, e nos revestirmos, amados, de Cristo. Isto é a edificação. Adão é pó. Cristo é a pedra a qual Deus edifica a sua casa. Adão é pó, o velho homem é pó, a velha natureza é pó. E vocês sabem, amados, o que é o pó? Gênesis 3:14. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, e Deus chega para Adão e pergunta: Adão, o que você fez? E Adão responde: foi a mulher que o Senhor me deu.
Quando Deus pergunta a Eva, Eva disse que foi a serpente. E quando Deus chega, olha o que ele diz para a serpente. Então, o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o seu próprio ventre, rastejará no pó enquanto eu viver. Enquanto viver. Na minha versão diz que Deus disse para a serpente que ela comeria pó todos os dias em que ela vivesse. Você sabe o que é pó? Pó é o alimento da serpente. O velho homem é pó. O velho homem, as obras do velho homem são alimentos para a serpente. As obras da carne são alimentos da serpente. O pó é o alimento da serpente. A serpente se alimenta, amados, do velho homem. A serpente se alimenta da velha natureza. Só a cruz nos faz materiais úteis para a obra. O ser processados pela cruz tem um objetivo claro, que é formar Cristo em nós. Esse é o objetivo de ser processados pela cruz, a formação do Filho em nós. A cruz nos converte, amados, em pedras vivas, acabadas, funcionais e úteis para a edificação da casa. Isto define em qual homem nós estamos sendo edificados. No primeiro Adão ou no último Adão? Lembre-se, o primeiro Adão é alimento da serpente. Porque Adão foi feito do quê? Do barro. A velha natureza é o alimento da serpente. Só a cruz nos converte em pedras vivas acabadas e úteis para a edificação da casa. Amém? Quarto. Meu Deus, está cedo. Amados, se falamos de edificação, nós precisamos falar de perfeição. E muitas vezes nós achamos que a palavra perfeição parece algo inalcançável para nós. Mas a imperfeição não é para o Filho de Deus. Se nós falamos de edificação, nós precisamos falar de perfeição. Perfeição é a qualidade da vida do Filho. Nós precisamos falar de perfeição, porque Deus não edifica com um material que não seja perfeito. A palavra perfeição parece ser inalcançável para nós, mas ela não é para o Filho de Deus. Perfeição é a qualidade da vida do Filho. Falar de perfeição, aperfeiçoamento, deve ser normal entre nós, quando nós falamos do desenho divino e do propósito eterno. Porque Deus não edifica nada que não contenha o material que é perfeito. Perfeição, amados, não é a ausência de erros. Às vezes nós achamos que perfeição é não errar nunca. Não, perfeição não é ausência de erros. A perfeição também não é um ideal humano. Perfeição é a expressão da vida do Filho em nós, que não faz outra coisa a não ser aquilo que vê o Pai fazer. Isso é a perfeição. João 5,19. João 5,19. Jesus lhes deu esta resposta: em verdade lhes digo
que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Amados, o filho não pode fazer nada por sua própria vontade. Ele só faz aquilo que vê o pai fazer. O filho, por natureza, não pode fazer outra coisa além de reproduzir a vontade do pai. E esta é a qualidade da vida que está em nós. Esta é a qualidade da vida que hoje nos habita. Quando ele subiu aos céus, ele impartiu a sua vida em nós. E esta é a qualidade da vida que eu e você temos hoje. Por isso, amados, necessitamos que sejam abertos os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos conhecer a vida que hoje portamos. Não é uma religião. Jesus não morreu na cruz para nos dar uma religião. Ele morreu na cruz para nos dar uma vida. A vida do próprio Deus habita em nós hoje por causa da impartição de Cristo. Amém? Mateus 5:48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Jesus que disse isso. E quando Jesus ele estava falando desta perfeição, Jesus estava falando de outra perspectiva. Porque é impossível para nós, somente estando unidos ao perfeito, nós podemos manifestar perfeição em nós. Jesus estava falando desde outra perspectiva. É impossível para nós, somente estando nele, somente por meio dele, podemos alcançar essa perfeição. Somente unidos, amados, ao perfeito, aquele que não faz outra coisa a não ser a vontade do Pai, podemos viver uma vida digna do evangelho que nós temos recebido. Muitas vezes, quando nós pensamos, quando Ele pede para nós perfeição, nós achamos que isso é inalcançável. Que Ele está pedindo algo inalcançável para nós. Lembre-se, Deus nunca nos pede nada que antes Ele não tenha nos dado primeiro. Deus está nos pedindo perfeição porque Ele colocou o perfeito dentro de nós. Deus está nos pedindo obediência porque Ele colocou a obediência dentro de nós. A Deus, amados, lhe agradou nos revelar o seu Filho para que agora nós encontremos a perfeição em nós. Fora de Cristo não há perfeição. Fora de Cristo nós não podemos manifestar essa perfeição. Hebreus 10:14 diz assim: por um só sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Está dizendo que por um sacrifício só Ele aperfeiçoou de uma vez e para sempre. Amém? Esta é a nossa realidade se estamos em Cristo. Nós somos aperfeiçoados. Nós somos perfeitos nele. Olha, tem outro versículo, Filipenses 3:15 e 16 diz assim: pelo que todos quantos já somos perfeitos. Está falando de quantos? A minha versão
É a Almeida. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, está falando que nós seremos perfeitos? Todos nós quantos já somos perfeitos, todos quantos? Todos aqueles que estão em Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo são perfeitos, porque o perfeito os aperfeiçoou. Na minha versão continua dizendo, sintamos isto mesmo. E se sentis de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, onde nós já chegamos, amados? A perfeição. Andemos também segundo esta regra. Qual regra? Perfeição. E sintamos o mesmo. Sabe o que esse texto está dizendo? Vocês são perfeitos, porque Cristo já te aperfeiçoou. Mas vocês, pensem assim se quiser, é uma decisão sua. Mas o texto continua dizendo, mas que Cristo vos revele. Peçamos ao Senhor para revelar a sua perfeição em nós, amados. Amém? Se você não se vê perfeito, se você não está sentindo isso mesmo, peça ao Senhor, Senhor, revela a sua perfeição em mim. Porque a Deus lhe agradou revelar o Filho em nós, amados. Sabe o que isso está dizendo? Que está tirando tudo aquilo que não é Cristo, para que possamos ver a Cristo no nosso interior. O perfeito está aqui. E porque estamos nele, unidos a ele, a perfeição está em nós. Amém? Por isso, por um só sacrifício, todos nós que estamos em Cristo somos perfeitos. Nós não somos, amados, o que os nossos sentimentos dizem. Tá gravando? Ai, Jesus. Então, eu vou contar. Eu não sei se eu já falei, quando eu ministrei para mulheres, que quando eu era adolescente, eu dormia com pregador no nariz, gente. Porque eu achava que o meu nariz não era perfeito. Adolescente, sabe pregador de roupa de madeira? Porque hoje tem uns bonitinhos, né? Quando eu era adolescente, só tinha o de madeira. Eu achava que o meu nariz não era perfeito. Eu nunca conseguia comprar um anel que servisse no meu dedo, porque era muito grosso. Eu sempre usava 20, 21 e eu não me achava perfeita. Sabe por quê? Que muitas vezes nós pensamos isso. E eu quero dizer para você que isso não foi coisa que aconteceu só comigo, foi? Não. Sabe o que é que nós não entendemos, e eu não entendia, que o que nós somos por fora só tem um objetivo, carregar e manifestar aquele que eu tenho dentro. Amém? É isso. O que nós somos por fora, amados, serve só para um propósito, carregar e manifestar aquele que está aqui dentro. O perfeito mora em você. Não é porque você nunca erra. Não é porque cometemos deslizes. Não. Quem nos aperfeiçoa é Cristo. Amém? O que nós somos por fora serve apenas para carregar e manifestar aquele que nós temos dentro. Amém? Nós não somos o que os nossos sentimentos dizem. Nós não somos, amados, o resultado dos acontecimentos do nosso passado. Nós não somos o resultado do que nos aconteceu, que está nos acontecendo no presente. E nem seremos o resultado daquilo que acontecerá no nosso futuro. Nós somos aquilo que Deus disse que somos. Nós somos aquilo que Ele consumou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? É isso, amados, amada igreja. É a nossa realidade se estamos unidos ao perfeito.
esta é a identidade da casa. Esta é a identidade da igreja. Perfeição. Deus é quem está edificando, e Ele não edifica com outro material que não seja perfeito. E Ele nos revelou a sua perfeição, agora habita em nós. Amém? Aleluias. Por isso, amados, eu e você necessitamos avançar em maturidade, em conhecimento dessa vida. Nós precisamos cuidar do crescimento da vida entre nós. O que está crescendo dentro de você é o perfeito. Você sabe, quando nós falamos ali que Maria se expôs à palavra, ela se expôs ao próprio Cristo. E amados, todas as vezes que nós nos expomos à palavra, que nós nos expomos a estudos, que nos expomos a Cristo, você sabe o que está acontecendo? Está sendo notificada a nossa alma da perfeição que já existe em nosso espírito. No espírito nós somos perfeitos. Foi uma obra instantânea. Nascemos de novo, somos perfeitos em Cristo Jesus. O que está sendo aperfeiçoada é a nossa alma. Por isso, eu não sei se é Efésios, que fala que nele nós somos perfeitos. Em outras versões diz que nele nós estamos cheios, que nele nós somos plenos, que nele nós somos aperfeiçoados. No nosso espírito nós já somos perfeitos. O que está sendo aperfeiçoado é a nossa alma. E todas as vezes que nós nos expomos à palavra, a sua alma está sendo notificada daquilo que já está no seu espírito. Amém? Por isso, amados, precisamos nos expor à palavra. Precisamos deixar que a palavra execute a obra que ela veio fazer em nós, que é aumentar a vida do filho. Amém? Necessitamos avançar em maturidade, em crescimento, em treinamento e nos deixar ser processados pela palavra para que nos tornemos materiais úteis para a edificação da casa. E é uma coisa que acontece muito no fim do ano, né? Alguém faz o balanço de fim de ano? Vocês não? Muitos de nós fazemos o balanço do final de ano. E aí nós enumeramos ali o que conquistamos, aquilo que nós colocamos na meta e não conseguimos nesse ano. Aqueles projetos, aqueles planos, né? Muitos de nós fazemos esse balanço no final de ano. E eu quero te chamar neste final de ano a se perguntar: quanto de Cristo cresceu em você nesse ano? Quanto você se deixou ser processado pela palavra para que o material útil para a construção fosse formado dentro de você? Porque nós não somos medidos, amados, pelo que conquistamos do lado de fora. Nós somos medidos por aquele que está crescendo dentro de nós. Amém? É isso. As escrituras dizem que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, esta permanece para... Quem é a palavra? E onde Cristo está? Isso significa, amados, que o que permanece para sempre é aquele que está dentro de nós. Deixemos de nos medir por aquilo que conquistamos do lado de fora. Não são coisas, não são recursos,
Recursos e coisas só servem para o cumprimento do propósito. E a gente tem percebido uma coisa, nós como família. Muitas vezes o recurso não está em mim, mas ele está no corpo. Christian foi esse ano para a África. Pastor Marco também foi. Humanamente falando, recursos nós não tínhamos, mas no corpo de Cristo existem recursos. Para tudo aquilo que Deus espera de nós, nós podemos. Porque tudo que Ele espera de nós, Ele já colocou dentro de nós. Amém. Talvez não está em você, mas está no irmão. Então paremos, amados, de nos medir por aquilo que conquistamos e alcançamos do lado de fora. Que possamos nos medir o quanto de material útil para a edificação da casa nós deixamos ser produzido em nós. Amém? Que possamos orar nesta noite. Quanto de Cristo foi formado em mim? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Quanto de material útil eu e você podemos prover para que Deus edifique a casa? Que essa seja o balanço que você faça nesse ano. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, amados? Queria chamar o ministério de louvor. Amém, amados. Feche seus olhos. Fale com o Senhor nesta noite. Fala com Ele, Senhor. Quero te pedir perdão, Senhor, nesta noite, Senhor, por achar que era eu que estava edificando alguma coisa. Reconhecemos, Senhor, que não depende, Senhor, das nossas forças, não depende do quanto nós fazemos, nem quanta atividade, Senhor, nós fazemos. Reconhecemos, Deus, nesta noite, que ao Senhor lhe agradou revelar o Filho em nós. E o Senhor está fazendo com que a vida do Cristo seja, Senhor, edificada em nós. Senhor, nesta noite, Pai, nós nos rendemos, Senhor, não resistimos, Senhor, à forma que o Senhor determinou para formar a Cristo, Pai, no nosso interior. Nós nos expomos, Senhor, à Tua palavra, Deus, e permitimos, Senhor, que a palavra cumpra a obra que o Senhor determinou, Senhor, que é o aumento da vida de Cristo, Senhor, no meu interior. Senhor, te pedimos perdão, Deus, se até o dia de hoje nós mediamos, Senhor, a Tua vida em nós, Senhor, pelas conquistas externas, Pai. Hoje, Senhor, reconhecemos, Senhor, que o que importa é a quantidade, a qualidade, Senhor, da vida, Senhor, entre nós. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, com os meus irmãos nesta noite, Senhor, e te peço, Espírito Santo de Deus, revela o Teu Filho, Senhor, no nosso interior. Revela, Senhor, o Teu Filho, Senhor, no interior dos meus irmãos. Senhor, que eles não se vejam, Senhor, conforme as Tuas emoções estão dizendo, Pai, que eles se vejam perfeitos em Cristo, Senhor, porque o perfeito Deus habita, Senhor, em nós. Senhor, revela-nos, Senhor, a perfeição do Filho em nós. Tira, Senhor, todas as escamas. Tira, Senhor, tudo, Senhor, que rouba o entendimento e o conhecimento da pessoa de Cristo. Senhor, nós nos rendemos nesta noite, Pai. Nós nos rendemos, Senhor. Nos rendemos, Senhor. Nos rendemos à Tua vontade. Nós não resistimos à forma que o Senhor
determinou, Senhor, de formar Cristo em nós. Sejam, Senhor, pelas provações, pelas provas, Senhor, porque nós sabemos que elas expressarão, Senhor, um nível maior, Senhor, da Tua vida, Senhor, em nós, nos nossos dias, em o nome de Jesus. Ministre ao Senhor juntos com os irmãos.